bateu pro meio. Gol da Alemanha. Vocês estão acompanhando o jogo da Copa de 2014. Incríveis 6-0. Tocou atrás. Primeiro gol. Willian no primeiro lance Segundo dele. gol. Terceiro gol. Não! São 7 gols! 7-1! Que situação! Eu acho que ninguém quer lembrar deste momento. Torcedor brasileiro sendo humilhado, massacrado pela Alemanha. Que sentimento de fracasso! Você conquistou. Esse dia 8 de julho de 2014 ficará negativamente marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Nós estamos acompanhando aqui a Copa. Este é o ano da Copa, hein? Olha, o torcedor brasileiro em 2014 sentiu na pele a sensação de fracasso. É claro, porque eles chegaram ali com uma esperança, pois na memória deles, no histórico da seleção brasileira, haviam várias vitórias. Afinal, o Brasil é a única nação pentacampeão. Quando chegaram ali, não, nós vamos conquistar, nós vamos vencer. Vários títulos foram conquistados. O primeiro em 1958, na Copa de 62, da Copa de 70, na Copa de 94, na Copa de 2002. Quem se lembra daquele momento precioso ali, a seleção brasileira? Eu sei que vou do jeito que eu sei, de gol em gol. E aí, mana, tudo bem com você? Nós vamos tratar justamente sobre isso, fracasso e vitórias. O livro de Salmos, capítulo 44, vem trazendo esse momento do povo de Israel de fracasso e vitória. Mas a pergunta é a seguinte: não vou perguntar pra você não, mana, se você gosta de futebol, que eu sei que você não gosta. Eu ainda assisto a Copa, alguns jogos ali do Brasil, ainda gosto de assistir. Mas a pergunta é: você sabe lidar com o fracasso? Eu acredito que a maioria vai dizer: claro que não, né, Alessandra? Lidar com o fracasso é uma situação muito complexa das nossas vidas, pois nós vivemos altos e baixos, é óbvio. Mas o segredo é lidar com esse fracasso para passar para um próximo passo, para uma próxima etapa da vida. E aí, mana, tudo bem? Olha aí o gol! Gente, você que está acompanhando os estudos, os áudios, os devocionais, os salmos, você merece um prêmio, porque é gol. Cada vez que você se dispõe a aprender a palavra de Deus, são vitórias que você tem na sua vida, são declarações de vitória e se afastando do fracasso, porque o maior fracasso que já existiu foi o homem escolher comer aquele fruto. E a partir daí a humanidade passou a ter que lidar com o fracasso do pecado, porque o pecado é o maior fracasso que existe. Eu não gosto de futebol. Eu gosto do Brasil. Do Brasil eu tô torcendo pro Brasil, pelos brasileiros, pela minha pátria. Mas eu compreendo que o fracasso é uma lição muito difícil. Existem muitos psicólogos que falam que as crianças deveriam ser inseridas a esse contexto de fracasso logo no início, para que a gente aprenda a lidar, né, com a situação, porque é um fato, nem sempre nós vamos vencer. Às vezes nós vamos perder feio. E esse perder, às vezes, é um livramento muito grande da nossa vida, a gente nem sabe, a gente nem consegue refletir. E eu estou muito animada. Tenho certeza que o Salmo 44 vai trazer para nós um esclarecimento e um aprendizado e uma graça especial sobre ele aprender a lidar tanto com a vitória como com os fracassos. Vamos lá, gente, vamos estudar. Sim, a vida é feita de altos e baixos. Existem fases nas nossas vidas que nós vamos passar por momentos maravilhosos, mas existem outros que nós vamos passar por maus momentos, momentos de tristeza, de frustração. Pois a vida é feita de estações. Primavera, verão, outono, inverno. Geralmente os momentos ruins se compara ao inverno, ao outono da vida. E isso pode acontecer em qualquer área sentimental, profissional, ministerial, espiritual. E pior, tem vezes que
tudo acontece ao mesmo tempo, fracasso em todas as áreas, você tenta e não consegue. Estamos sujeitos a viver estes momentos e muitas vezes perdemos até a força para continuar. Mas nós precisamos adquirir forças e hoje eu quero te encorajar através do Salmos 44 a conquistar forças para passar a próxima fase, para passar o próximo passo e conquistar acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. E quando o salmista ele começa aqui o livro de Salmos, ele está trazendo à memória o que lhe dá esperança. Sim, ele está aqui conversando com Deus. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Ó Deus, se os nossos antepassados foram vitoriosos, por que hoje não estamos sendo? Olha aí que pergunta importante para ser feita, né? Se no passado a nação, ou a igreja, ou a sua vida, ou a sua família passou por momentos de vitórias, porque hoje não está acontecendo? O povo de Israel havia conquistado vitórias sobre diversos adversários, mas neste momento estavam vivendo a humilhação da derrota. Se formos comparar o Salmos 44 com o Salmo 60, pode indicar aqui uma luta, uma derrota com o povo chamado arameus ou os edomitas. E agora eles estavam aqui olhando e orando ao Senhor. E interessante que este salmista, ele nos traz preciosas palavras de encorajamento. Parar de olhar para as nossas derrotas e começar a olhar para o Senhor. E então ele vem aqui, se formos dividir em tópicos, a partir do versículo 1 ao versículo 8, ponto 1, podemos falar, tu nos ajudastes. Sim, quando o salmista recapitula a história de Israel desde o Egito, quando Deus livrou do Egito, quando Deus fez abrir o Mar Vermelho, quando Deus trouxe provisão no deserto, quando Deus enviou as pragas, tudo aquilo ele traz à memória. E o salmista então glorifica a Deus por tudo que ele faz, pelas derrotas dos cananeus, dos egípcios, nos tempos passados. Os pais de Israel obedeceram a Deus e contaram aos seus filhos e netos o que o Senhor havia feito. Olha que importância! A geração de hoje ensinar aos pequenos o que o Senhor tem feito. Ah, mas eles vão à igreja, vão à escola bíblica. Hoje nós temos uma mega campo de informações. Só que é precioso e diversos textos do Antigo Testamento traz esse alerta aos pais e avós a ensinar os pequenos as maravilhas de Deus, a ensinar andando, ensinar comendo, ensinar deitado, ensinar em diversas situações. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que estar na tábua dos nossos corações. Porque quando surgir um momento de fracasso, um momento de dificuldade, a nossa memória vai lembrar daquilo que Deus fez. E é isso aqui que o salmista está fazendo. Está se lembrando daquilo que Deus fez para o povo de Israel. E quando nos lembramos do que Deus fez, nós somos encorajados a continuar e a passar o próximo passo. Mas se nós não temos essas palavras nas tábuas do nosso coração, se os pequenos crescem sem ter essa palavra na mente, no coração e na alma, como que eles vão enfrentar os fracassos da vida, do dia a dia? Por isso é necessário ensinarmos. Muitas vezes nós queremos jogar responsabilidade para outros, mas ela é nossa. Você que tem filhos, que tem netos, a responsabilidade é sua. E o salmista, né? Não foi Davi, gente, olha, é só você ler aqui, fazendo aqui uma ressalva aqui. Foi escrito pelos filhos de Corá, estes salmos, e se você não sabe quem são os filhos de Corá, ouça os salmos anteriores que nós vamos trazer ali a explicação sobre os filhos de Corá. Voltando aqui então, o salmista tinha como referência ao povo de Israel da antiguidade, como eles desenvolveram a vida de comunhão com Deus. E como nós temos desenvolvido a vida de referência, de relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles tinham uma referência. E quem é a sua referência hoje? Será que a sua referência são os YouTubes da vida? Sim, eu sou seguidora de fulano de tal, são diversos seguidores, são diversos YouTubes, blogueiros, e muitos estão sendo influenciados por essas pessoas, sendo referências para a vida delas, meu Deus! Infelizmente, muitos
servos de Deus também estão usando essas pessoas como referência de vida. Você tem que usar referência de vida, o que está relacionado com a palavra de Deus, aquilo que vai trazer esperança, aquilo que é real. O povo de Israel tinha referências, os antigos que obedeceram ao Senhor e fizeram conforme a sua lei. Então, você precisa buscar referências em pessoas que servem a Deus, em pessoas que confiam em Deus, em pessoas que têm um relacionamento com Deus para que você também possa caminhar nessa referência. O salmista mostra aqui que as gerações passadas temiam a Deus e os resultados são importantes com relação à consolidação da nossa fé, temer a Deus e confiar nele. Agora, é interessante a percepção do passado. A percepção de entender que os resultados dos resultados satisfatórios da geração passada comparando com a atual, é preciso olhar com olhar refletivo. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos colocar a culpa em pessoas, em lugares, no tempo, na situação, e não reconhecer que talvez aquele fracasso possa ter sido gerado por mim mesmo, possa ter gerado pela nação, possa ter gerado por nós mesmos. E isso gera incredulidade, e a incredulidade impede o agir de Deus. Então aqui o salmista é sincero. Deus fez na vida dos meus pais com muito amor, e nós esperamos que hoje Ele faça por nós. E então, a partir do versículo 9 ao 16, nós podemos colocar o segundo tópico. Tu não estás nos ajudando? Sim, o salmista declara aqui que existe uma confusão. Ora, se Deus, em sua graça, havia dado a terra prometida, que derrotasse os seus inimigos, que abençoou as gerações passadas, por quê? Por que está nos desprezando neste momento? Deixando a nação de Israel neste momento de fracasso. Olha aqui no Salmos, capítulo 44, versículo 9. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais como os nossos exércitos. E agora? Existe uma confusão. O que está acontecendo? Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes você não entende. Poxa, porque eu passei por esse momento de fracasso, de humilhação no meu casamento, no meu trabalho, na minha profissão, na minha igreja, no meu ministério. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. Mas na verdade, se nós ficarmos perguntando o porquê daquilo outro, nós não vamos conseguir adquirir o encorajamento para vencer e passar para o próximo passo e entender que Deus pode fazer algo melhor. Aqui no texto, nós podemos entender que ao longo de muitos anos, o Senhor havia sido o guerreiro invencível que marchava diante do exército de Israel, que os havia conduzido a vitórias, mas agora então parecia ter deixado o seu povo, abandonado a sua aliança. Israel era o rebanho precioso de Deus, mas o Senhor estava permitindo que fossem massacrados pelos inimigos e tratados como seres desprezíveis. Por quê? Precisamos entender, amados, que a derrota não significa que Deus não nos ama. Ele nos ama, sim. E a derrota aqui de Israel não significava que Deus não amasse menos a Israel. Mas sim, Ele permitiu que isso acontecesse para cumprir um propósito no qual somente Ele tinha conhecimento. Olha aí a descoberta. Se você não sabe por que está acontecendo todos esses momentos de fracasso na sua vida, Deus está no controle de tudo. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Talvez você não tenha o conhecimento desse propósito hoje, mas lá na frente você vai conhecer, vai descobrir e vai dar glória a Deus. Sim, a derrota de Israel deu aos inimigos novas oportunidades de conhecer ao Senhor. Vamos pegar um exemplo no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 6, versículo 9, quando Estevão ali foi apedrejado. Foi o momento onde Saulo de Tarso
foi profundamente tocado pela morte de Estevão. Atos 22:17 declara isso, gerando o quê? Salvação. O que sem dúvida contribuiu para prepará-lo para seu encontro com Cristo na entrada de Damasco. Então, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, por que estamos vivendo essa situação, mas Ele tem propósitos. Não importa como a sua vida termina, pois o servo de Deus nunca morre como alguém sem valor algum, pois preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos, Salmo 116, versículo 15, que é como aconteceu aqui com Estevão e com diversos outros mártires. Agora no ponto 3, nós podemos colocar, confiando em Deus, tu nos ajudará, a partir do versículo 23. E o salmista declara, aqui no versículo 23, desperta, porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeite para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces de nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te, nosso auxílio, resgata-nos por amor de tua misericórdia. A partir desse momento, o salmista chegou a um ponto de que ele precisava confiar em Deus para lidar com o fracasso, para lidar com as derrotas da vida. Sim, ele precisava confiar em Deus para transformar essas derrotas em vitórias. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa descansar no Senhor. Tá difícil, tá doendo, tá sofrendo. Mas quando você olha para o Senhor, não olha para as circunstâncias, Ele vai te dando forças para vencer próximos passos, vencer o mais outro passo para se levantar e reagir. Realmente parecia que Deus estava dormindo e a nação teve que despertar Deus. Ó Deus, estamos aqui. Gente, Salmo 121 declara, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não está dormindo, não. Ele está sim nos olhando. Ele está sim te olhando. E Ele está cuidando de ti. Você não está só nesse momento, não. Ele está cuidando de ti. Nem sempre podemos explicar as tragédias da vida, especialmente aquelas que ocorrem ao povo de Deus. Mas Romanos capítulo 8, versículo 28, ainda faz parte da Bíblia e declara. Vamos declarar todos juntos? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É nisso que você tem que estar firmado. Não olhar para o fracasso e achando, não vou conseguir mais. Não, firma o teu olhar em Deus. O profeta Isaías nos dá um conselho muito sábio. Confere na sua Bíblia, Isaías capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu Senhor? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu nome. Olha aí o segredo. Confiar e se firmar, sim, do Senhor. Podemos até parecer ovelhas, sendo levadas para o matadouro, momento de humilhações, de fracasso, meu Deus. Mas aos olhos de Deus, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Você é mais que vencedor. Você vai passar por este momento difícil, por este momento de fracasso. Você vai passar por eles e vai cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Te convido agora para fechar os seus olhos aonde você estiver e elevar o seu coração a Deus em oração. Pai, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que te amam e nós te amamos. O que nós precisamos, Senhor, é ter a compreensão, o discernimento, o entendimento, força e perseverança. E isso me faz lembrar de José, quando foi lançado naquele poço, quando foi lançado naquela prisão,
quando foi vendido como um escravo, tantos momentos de fracasso. Mas em todos os momentos existe uma graça especial liberada sobre a vida dele, que ele perseverava, ele suportava, ele passava pelo processo, pela compreensão que Deus está no controle. Traga isso sobre as nossas vidas. Minha oração, Pai, é que cada pessoa que vai ouvir este áudio, que possa trazer, que possa ter esse entendimento, que possa olhar para a sua própria história e entender que estão nos processos e que um dia o mistério do Senhor será revelado. Um dia, finalmente chegaremos ao palácio e compreenderemos tudo que o Senhor tem a realizar e a efetuar em nossas vidas. Tu és bom. E ninguém pode mudar a sua bondade. Ninguém pode mudar o seu caráter. Ninguém. Nós exaltamos e agradecemos o Senhor. Te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço pela sua palavra. A sua palavra é um conforto, um remédio para minha alma. A palavra do Senhor me toca. A palavra do Senhor me alcança e me impulsiona a levantar dia após dia e a continuar, a lutar e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te amamos e nós confiamos em Ti, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém.